Senhor, nós te buscamos de todo o coração, porque sabemos, Senhor, que só em ti encontramos paz. Nós te queremos mais e mais, Senhor. Nesse lugar Tu és real, Deus. Tu tem feito maravilhas entre nós, entre nossas famílias. Tu tem nos protegido. Tu tem nos guardado, Senhor. Quero te agradecer a Ti, Deus, neste domingo. Que o Senhor possa estar visitando a casa, os lares que estão nesse momento nos vendo e glorificando o Teu nome. Aleluias. Comigo. Nesse lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia na Tua presença, Senhor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O seu toque abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Senhor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia na tua presença, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Nesse lugar, tu és real, Deus. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és o nosso lugar secreto, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Vamos declarar isso. Nós amamos tua presença, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Confio em ti.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Olá, bom dia, irmãos, irmãs. Quero saudar todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer aos irmãos aqui da técnica, que têm trabalhado com amor e afinco, para que esta mensagem do Evangelho possa chegar até o seu coração. Gostaríamos, antes de iniciarmos a nossa mensagem de hoje, vos trazer alguns avisos importantíssimos e muitas boas novas para nós nos dias de hoje. Bom, primeiramente, avisar a todos os membros da Igreja de Cristo Central que nós temos cumprido à risca, o decreto do governo do Estado, das autoridades de saúde, e nós temos agradecido a Deus por esse tempo que nós temos passado, tempos tão difíceis, onde devemos nos alegrar com alguns e chorar com outros, mas isso é o que está no Evangelho do Senhor Jesus. E as boas notícias que eu vos trago é que o governo do Estado agora liberou os cultos presenciais nos finais de semana, e com isso nós já queremos contar com a sua presença a partir do próximo domingo. Nós estaremos cultuando a Deus presencialmente,
aqui na casa de oração, domingo às 10 horas da manhã, numa grande Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia seria hoje, mas nós adiamos para o próximo domingo, exatamente para você estar conosco, celebrando a Deus, comendo do pão, bebendo do cálice, e juntos teremos um grande culto de louvor a Deus. Então, se preparem, se organizem. A igreja, durante a semana, tem feito a sua parte, tem higienizado toda a estrutura, as cadeiras, os ar-condicionados, enfim. Nós temos feito a nossa parte para receber você a partir do próximo domingo, dia 8, às 10 horas da manhã. Lembrando que o culto não será transmitido pelas redes sociais no domingo, às 10 horas da manhã. Então, nós estaremos aqui numa Santa Ceia, muito especial, e nós estamos abrindo a inscrição para fazer parte do culto para 50 pessoas. Então, os 50 primeiros que se inscreverem, a partir já de hoje, após o culto, nós estaremos liberando no aplicativo, nos grupos da igreja, e você vai fazer a sua inscrição para estar aqui. Então, não percam essa grande oportunidade de ser os primeiros, a retornarem num grande culto de Santa Ceia. O Ministério Infantil também vai estar funcionando, dentro da sua capacidade também normal. Então, você que tem filho, criança, traga também para a igreja, que nós estaremos preparados para receber a todos vocês nesse grande culto da retomada, Eu, particularmente, estou com muita saudade dos irmãos, de ver a igreja presencialmente. Nós temos ficado muito tempo virtualmente, e isso não é bom. Então, corra já a partir do culto. Depois do meio-dia, nós estaremos já lançando as 50 primeiras vagas para as pessoas que querem estar conosco. Amém? Eu agradeço a Deus, e nós continuamos orando por todos os irmãos, por todas as irmãs que têm nos pedido oração. Então, se você não lembra de todos os pedidos, de todos os irmãos, você ora pela planilha de oração. Nós estamos orando por muitas pessoas e, graças a Deus, temos visto resultado e vamos continuar assim. Eu quero, nesse instante, louvar a Deus pelos irmãos e pelas irmãs que estiveram conosco durante toda essa pandemia, esse isolamento rígido. Também aqui conosco na técnica, no som, no multimídia, nas transmissões online. As pessoas do Ministério de Integração também têm dado um suporte muito, muito importante. Eu quero agradecer a todos os irmãos que virtualmente nos ajudaram a levar esse culto até você. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8, onde juntos nós vamos estar lendo e aprendendo a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Você achou aí na sua casa? Os irmãos aqui já acharam? Vamos orar a Deus antes de lermos esse capítulo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão bondoso, tão zeloso para conosco. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós queremos, Senhor Deus, apresentar ao Senhor esta palavra, que eu sei que é viva, eu sei que é eficaz, eu sei que é uma palavra que adentra os nossos corações e traz uma mudança para melhor. Eu quero te pedir que essa palavra possa estar encontrando nesta manhã, ou no período da tarde, na sua retransmissão, possa estar encontrando corações prontos e preparados para a colheita, para
receber esta palavra e deixar com que ela venha germinar no seu ser. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela nunca volta vazia. A tua palavra sempre encontra o endereço certo, o lugar certo, para ser plantada, para ser regada e para que logo, logo possa também ser frutificada. É o que nós agradecemos ao Senhor por tudo e por todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. Quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram aquelas plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. A 100 por 1, tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Seus discípulos lhe perguntaram: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas então vem o diabo e atira a palavra dos seus corações, para que não creiam que sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante apenas algum tempo, mas desiste na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas começam a seguir o seu caminho, mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Bom, esta parábola contada por Jesus, e todos vocês sabem que quando Jesus ele queria ensinar os seus discípulos acerca de algumas coisas, ele não falava abertamente tudo para todos. Nós vamos perceber que, neste caso aqui dessa parábola, Jesus, ele tem o objetivo de ensinar prioritariamente os seus discípulos. Mas ali, além dos seus discípulos, tinha algumas pessoas que estavam participando desse ensinamento. O objetivo máximo de Jesus é levar o maior e mais profundo ensinamento para que seus discípulos coloquem em prática. Percebam aqui que nessa parábola as sementes que foram semeadas, todas eram iguais. Entretanto, a gente percebe que os semeadores que saiu para semear essa palavra, significa que somos nós, eu e você. A semente é o Evangelho, portanto não se muda. Os semeadores sim. E é interessante notar que quando essas sementes vão sendo semeadas e vão caindo nos seus locais da semeadura,
percebemos que algumas caem em terrenos que não estão apropriados para receber esta semente. Algumas caíram à beira do caminho, ou foram pisadas, foram comidas pelos pássaros, outras caíram em terrenos rochosos, que também não havia possibilidade nem de nascer, nem de crescer, e nem muito menos de gerar frutos. E esta parábola vai caminhando e vai nos ensinando de maneira tal a importância de nós entendermos na íntegra aquilo que o Senhor tem para ensinar a mim e a você. Algumas caem à beira do caminho, outras no meio das pedras, outras no meio dos espinhos, mas existe um terreno bom e fértil, preparado para o Senhor, para que esta semente caia e venha germinar, dar fruto, crescer e trazer bons frutos através da iniciativa e do trabalho de alguns. Essa parábola tem características próprias, essa parábola tem características bem definidas. Nas suas entrelinhas, nós encontramos o seguinte: a semente, pode prestar atenção, são as mesmas. Os semeadores são diversos. Só existe um tipo de semente aqui. Aqui não se usa várias espécies de semente, é uma só. Agora, existem diversos tipos de solos. E o processo da germinação vai acontecer a partir do tipo do solo que essa semente foi colocada. E quando Jesus termina de contar essa parábola, vem logo a indagação e a curiosidade dos discípulos, ao perguntar logo para ele: Senhor, nos ensina esta parábola, nós precisamos aprender o significado dela. Irmãos e irmãs, eu já preguei, já ouvi, já ensinei, já aprendi, creio que posso dizer aqui mais de 50 vezes esta mesma parábola. E confesso para vocês que cada vez que eu me debruço diante desse texto, diante dessa parábola contada por Jesus, cada vez mais eu aprendo coisas boas e coisas novas para as nossas vidas. Hoje o que eu vou tratar aqui tem como seguinte tema: semeadores nos tempos do fim. Nós sabemos que nós estamos vivendo os tempos do fim. E essa parábola vem casar exatamente nesse momento em que as pessoas cada vez mais estão carentes e precisando de ouvir o verdadeiro evangelho. Existe uma revelação da parte de Deus que nem todos precisam saber naquele momento. Mas chega um momento em que Jesus diz: agora está na hora. No momento dessa parábola, Jesus não queria que todos soubessem desse tipo de terreno, dessa forma, do procedimento de como a semente pode germinar. Jesus aqui fala de parábolas exatamente para os seus discípulos. Mas você vai perceber que com o decorrer do ministério de Jesus, ele começa a dizer: agora vocês devem ir e devem anunciar esse evangelho. Agora vocês devem pegar esta semente e, como semeadores, devem sair semeando por aí. Portanto, nós estamos, sim, iniciando o tempo do fim. Então, nunca se foi mais propício o momento de se anunciar esse evangelho do que agora. Jesus, ele prepara os 12, ele envia os 12, após enviar esses 12, ele os multiplica por 70, depois dos 70, Jesus faz uma multiplicação para 120 semeadores,
Depois desses 120 semeadores, Jesus vai então, através da pregação de Pedro, 2 pregações de Pedro, se convertem quase 7.000 pessoas, que também são imbuídas, treinadas e preparadas para continuar anunciando essa semente. E aí surge o apóstolo Paulo, surge as viagens missionárias, onde esta mesma semente, que aqui nessa parábola Jesus quer ensinar primeiramente aos seus discípulos, agora ganha uma extensão e uma amplitude muito maior. Por isso que lá no versículo 10 da parábola, nós vamos encontrar a Bíblia dizer o seguinte: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a outros eu ainda prefiro falar por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E o versículo 11 em diante, Jesus começa então, de fato e de direito, transmitir aquilo que ele quis dizer. Então, gente, eu e você não temos só o mistério da palavra, mas agora eu e você, por intermédio do próprio Evangelho, e aqui essa parábola é contada e está escrita nos Evangelhos, eu e você agora não temos mais que nos calar. Eu e você agora não temos mais que guardar nenhum segredo em respeito à palavra de Deus. Este é o momento de nós anunciarmos. Este é o momento de nós divulgarmos essa palavra de maneira tal que ela venha encontrar um significado nos corações daqueles que irão escutar. Portanto, eu quero iniciar e aprendendo, em primeiro lugar, que esta parábola vai nos ensinar que nós devemos levar esta mensagem a diversos tipos de terrenos. E o primeiro terreno que essa parábola nos ensina é o terreno dos corações vazios. É interessante que muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro Evangelho, que não conhecem a verdadeira palavra de Deus, é como se elas fossem vazias de Deus. E nós sabemos que para o tamanho do vazio de cada coração, vai ser o tamanho de Deus na vida daquela pessoa. A pessoa vazia, ela não sente Deus. Ela não tem como identificar Deus dentro dela. É por isso que quando nós cremos nesse Evangelho, o Senhor vai nos batizar com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e passamos então a ter algo dentro de nós. Mas essa parábola vai denunciar que muitas pessoas que vão ouvir esta palavra vão ser pessoas que irão permanecer com a sua vida vazia, com o seu coração vazio. É assim que diz no versículo 12. Jesus disse: olha, sabem aquelas sementes que caíram à beira do caminho? São aqueles que ouvem esta palavra e que, quando desejam até seguir essa palavra, vêm como se um pássaro do céu, diz lá nos versículos acima, mas aqui o versículo já está sendo claro e está dizendo o seguinte: vem o próprio diabo e tira essa palavra dos seus corações para que essas pessoas não creiam no Evangelho e não sejam salvas. Gente, nesses últimos dias, o diabo ele tem feito isso com mais força, com mais frequência. A Bíblia diz que ele é o grande enganador. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E nós sabemos que, infelizmente, tem certas mentiras que, contadas repetidas vezes, podem serem identificadas como verdade para as pessoas. Uma mentira contada várias vezes, pode perverter o coração das pessoas. E o que o diabo tem feito? Mentido para as pessoas.
Por isso que lá no livro de João, capítulo 10, vai dizer que ele é o pai da mentira. Ele sabe muito bem como mentir para as pessoas, para que quando esta palavra for semeada nos corações das pessoas, encontre um terreno vazio, um vácuo nas pessoas. Não vai ter sustentação. Para cada terreno, eu procurei encontrar alguns personagens da Bíblia que vão identificar esse terreno. Que personagens são esses? Todos aqueles que ouviram a Jesus e a pregação do seu verdadeiro evangelho, mas que não creram nas suas palavras. E aqui, eu vou trazer um personagem bem simbólico, que nós não conhecemos o seu nome, nós não sabemos a sua história de vida, nós não sabemos qual o seu contexto pessoal e familiar, mas Jesus, na sua morte, ele se encontra ao lado de um ladrão que está ao seu lado esquerdo, e mesmo tendo a sua última oportunidade de vida, de reconhecer a Cristo como o seu único Senhor e como o seu único Salvador. E aí eu já quero pedir desculpa ao pessoal das redes sociais, né? Hoje a gente começou aí com uma mistura aí que ninguém entendia quase nada, mas isso acontece na parte técnica, né? Se não tivesse cabo, se não tivesse fio, né? Isso acontece. Então a gente vai já pedindo desculpa. Mas vamos continuar. Então, o diabo, ele vem enganar as pessoas. E ele tem enganado a muitos, mesmo antes desta palavra chegar na pessoa. Tem pessoas que a gente prega, que a gente fala, que a gente ensina, que a gente mostra, mas elas não conseguem receber. Por quê? Porque quando esta palavra chega, o diabo ele se preocupa em tirar do coração dessas pessoas, da vida dessas pessoas, da mente dessas pessoas, a oportunidade para que elas venham se encher de Deus. E aquele ladrão na cruz, ele teve a sua grande oportunidade de mudar a história da sua vida. O do lado esquerdo. E ele, ao invés de pedir perdão, ele ficou zombando de Jesus. Quantas e quantas pessoas hoje, ao receber essa palavra, zombam da palavra, zombam da pregação do Evangelho. É uma semente que a gente lança muitas das vezes, é como diz a Bíblia, lançamos pérolas aos porcos. Que a gente sabe que a nossa missão não é julgar quem recebe, mas é semear. E deixar com que a própria palavra, que não volta vazia, venha se encarregar de fazer o bom uso da germinação ou não nos corações. Aqueles que estão junto do caminho são os que nunca conseguiram, de fato, adquirir entendimento da palavra de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai ter gente que vai viver próximo à igreja, perto da igreja, às vezes dentro da igreja, próximos a pessoas que conhecem e vivem a palavra, mas nunca vão se converter. Por quê? Por causa do vazio que tem dentro de si. Por causa da ação do inimigo nas suas vidas. Assim, não pode ter crescimento. Assim, jamais poderá ter produtividade. Será uma semente lançada, mas será uma semente perdida. Por isso, que eu e você não podemos parar de semear, porque nós não sabemos que tipo de corações nós estamos semeando. Porque Deus pode mudar os corações. Vai ter gente que não vai receber a primeira vez, não vai receber a segunda, não vai receber a terceira, e às vezes a gente quer desistir. Não, tem uns que não vão receber nunca, mas nós não sabemos como está o terreno do seu coração. A minha oração
é que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento, para jogar sementes por aí, do Evangelho, e que possa preencher corações que estão vazios, e que ainda preferem dar lugar à voz do inimigo nas suas vidas, do que a voz de Deus. O segundo ensinamento e o segundo tipo de coração que a parábola nos ensina são os corações inconsistentes. Ou seja, versículo 13. Jesus disse, aquelas que caíram sobre as pedras são aqueles que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Eles creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Esse é o segundo tipo de coração que a gente encontra ao semear a palavra. Gente que diz assim, que palavra boa, que palavra maravilhosa, eu quero essa palavra para mim, eu quero vivenciar tudo isso que você está me apresentando, eu quero sim, até recebe a palavra com alegria, mas como não tem uma raiz, essa palavra, esta semente, não vai poder germinar a contento. E o exemplo aqui disso, nós temos diversos na Bíblia. Mas eu escolhi aqui o exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes recebe essa palavra, e qual palavra ele recebe? Que Jesus veio instalar e iniciar o reino de Deus. E quando Judas escuta isso, e nós sabemos que o partido que Judas pertencia era o mesmo partido que Barrabás pertencia, que era o grupo dos Zelotes, Judas se interessa, sim, por esta palavra que vai trazer um novo reino para Israel. Ou seja, se vem um novo reino, vem um novo rei. Se vem um novo rei, este reinado de Roma sobre o povo de Israel vai ser exterminado. E Judas aceita essa palavra. E Judas é tido como apóstolo do Senhor. Judas segue ao Senhor, recebe confiança do Senhor, mesmo o Senhor sabendo que ele era o ladrão da turma, o Senhor entrega a tesouraria a ele, dá oportunidade a ele, para ver se esse coração de Judas consegue se firmar. Jesus está dizendo que esses são aqueles que tiveram contato rápidos e superficiais com a palavra de Deus, mas quando chegam os momentos de prova, não resistem, não resistem. Uma pessoa, ela precisa meditar a respeito das verdades que estão aqui nas Escrituras. Ela precisa estabelecer essas verdades como princípio de vida, e não como algo ou alguma aspiração pessoal. As pessoas não podem sucumbir à sua fé, à sua decisão, quando as provações e tentações chegam até suas vidas. Tem um personagem na Bíblia, e é descrito pelo apóstolo Paulo, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, que ele vai falar de um rapaz chamado Alexandre. E diz, Alexandre, em algumas versões é latroeiro, mas na verdade ele era um ferreiro. Paulo diz, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males, que o Senhor lhe dê a retribuição por aquilo que ele fez. Perceba que Paulo está dizendo, o Alexandre, o latoeiro, se aproximou de mim, através do Evangelho, eu preguei o Evangelho para ele. Ele se disse crente, ele se disse uma pessoa que estava em pleno crescimento, mas quando veio de fato aquilo que ia provar a fé dele, ele me fez muitos males. Gente, isso é muito sério, né? Já pensou se a gente fosse fazer como o apóstolo Paulo, relatar o nome de quem a gente conhece, conheceu, deu oportunidade, amou, discipulou, ensinou e que nos fez males? Eu teria uma lista aí de, talvez não coubesse num caderno pequeno. Mas Paulo, ele diz, está aqui um que começou bem e terminou mal.
Jesus está aqui um que eu dei todas as oportunidades possíveis e até além do que ele merecia. Mas no final de tudo, ele não conseguiu ser fiel. Ele me vendeu por poucas moedas de prata. Gente, são corações que a semente está entre as pedras. E nos últimos dias, gente, nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Meus irmãos, o que a palavra está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias, e os dias que nós estamos vivendo, se você olhar a palavra de Deus, você vai perceber que existe muitas pessoas que estão assim, sendo enganadas por doutrinas demoníacas. E que estão sendo levadas por essa doutrina. Essa teologia da prosperidade é uma mentira diabólica, demoníaca, que você, ao ir para o Evangelho, você vai enricar. Que você ir para o Evangelho, você vai ser próspero. Você tinha uma casa, agora você tem 10. Você tinha uma empresa pequena, agora você tem um grupo de empresa. Você conhece alguém que faz parte dessa doutrina, que continua pobre, ou até mais pobre, ou pior do que entrou? Eu conheço muitos. Essa doutrina que diz, a doutrina do evangelho liberal, que o crente pode continuar fazendo tudo o que fazia, afinal, beber um copo de vinho, uma cerveja, uma cachaçinha, não é problema, tanto que você saiba se controlar. Essa doutrina que diz que você pode continuar fumando, se drogando, se prostituindo, que você pode viver como o mundo, é uma doutrina diabólica e que está sendo pregada nos últimos tempos. Crente retrocedendo, crente voltando atrás. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa e para você que está aqui: aqueles que retrocedem não agradam o coração de Deus. Na verdade, hoje é até difícil você identificar um crente. Antigamente era fácil demais. A gente saía na rua, via aquelas irmãs com aquela saia bem lá no mocotó, no tornozelo, aquele cabelo com o cocó e o palitinho enfiado, bem vestidos, para a época. Hoje, gente, a coisa debandou. Gente fazendo o que lhe vem à cabeça, ou o que lhe disseram que é certo. Você consultou a Bíblia? Você viu se é certo o que você está fazendo? Como você está procedendo? Ou você está ouvindo mais as doutrinas do demônio do que a doutrina da palavra? Igrejas que não têm mais culto de ensino, de doutrina, de pregação. Igreja que deixa os seus crentes, os seus membros viverem ao seu bel prazer, do seu jeito. Porque quando o pastor começa a falar, eu vou sair da igreja. Se for assim, eu não quero. Nós estamos vivendo os últimos dias. E muitas das mensagens, das pregações estão caindo em meio às pedras. São pessoas que não deixam essa mensagem chegar até o seu coração. Olha o que diz que vai acontecer no tempo do fim. Mateus 24, versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Gente, hoje não se pode mais pregar sobre pecado de crente. Mudou, o nome pecado não é mais pecado, é falha. É erro, é fraqueza. Não, pastor,
Eu adulterei porque eu caí na fraqueza. Que fraqueza o quê, rapaz? Você pecou. Você falhou. E a sua falha veio porque a palavra de Deus não está no seu coração. A palavra de Deus ainda está assim, ó, boiando, porque não encontrou a raiz. Muitos vão ficar escandalizados. Mas eu não estou nem aí para quem se escandaliza quando eu prego o que tem que ser pregado. Quer ouvir? Ouça. Quer participar? Continue. Quer ir embora? Deus lhe abençoe. Mas eu não vou deixar de pregar a verdade para você. Crente mundano, que gosta de música mundana, que passa mais tempo olhando o que é do mundo do que é de Deus, que não tem prazer na palavra do Senhor nem de dia e nem de noite, mas se assenta todo dia na roda dos escarnecedores e gosta de estar no caminho dos pecadores. O seu fim é uma palavra sem raiz. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso aqui, gente, não vai acontecer não, já está acontecendo. Quantas igrejas que, infelizmente, a sua liderança se reúne para tomar uísque, para fazer um cruzeiro, tudo aí, enchendo a cara com as suas esposas, e brincando de ser crente. Quantas pessoas têm até subido no altar do Senhor, após de vir de uma noite de farra, de coisas que não agradam a Deus. São sementes que estão boiando e que não encontraram a raiz. Ou se encontraram, você mesmo tem colocado as pedras para atrapalhar. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Você não vê mais as pessoas amarem a Deus, a sua obra como antigamente. As pessoas hoje amam-se mais a si mesmo. Depois dele, é ele de novo. Depois dela, é ela de novo. E a semente está aí jogada em meio às pedras e não vai nascer. Não vai trazer crescimento. Quantos têm esfriado o amor por Deus? Quantos? Deixa eu lançar uma palavra aqui que é verdadeira. Depois dessa pandemia, muitos não voltarão para a igreja. Acredita isso? Talvez você, um dos que está nos assistindo e ouvindo, seja um deles. Se acomodou, se esfriou, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, se envolveu com tanta coisa ruim nessa pandemia que essa pandemia deveria ter te dado tempo para ler a palavra, para orar, para jejuar, para buscar a Deus, para servir a Deus, mas você não fez isso. E aí você está sem raiz, a semente está boiando, e o amor está esfriando. Gente, nós sabemos disso, que o povo de Deus não ama mais como amava antes. Ainda tem os remanescentes que sentem saudade do Evangelho, daquela vida íntegra, da igreja séria. O amor esfria, mas o versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que a Bíblia diz: estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. 50% vai ficar. Estarão dois na lavoura, um será levado, outro será deixado. 50%. Significa que muitas pessoas que frequentam as igrejas vão ficar no dia do arrebatamento. Sabe por quê?
porque não tiveram uma raiz profunda no Evangelho. Estavam vivendo um evangelho superficial, onde pode tudo. E posso tudo, eu posso fazer do meu jeito, vou no dia que eu quero. É assim que eu defino a minha vida espiritual. E a sua vida está, em frangalhos. Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia. Crentes que estão na igreja há 10, 20, 30 anos, não sabe um salmo decorado, não sabe versículo da Bíblia, não sabe, diz assim, abre a sua Bíblia em Abacuque, e tem 20 anos de crente. Ele pensa que é o batuque, não, é Abacuque. Crentes que não conhecem os personagens da Bíblia, que não conhecem as doutrinas, que não sabem o que é os profetas maiores, os profetas menores, que não sabem nem o que é o Evangelho. São pessoas que estão boiando na igreja, vivendo um evangelhozinho, superficial. Por isso que quando vem a prova, saída pela direita. Sai fora. Não aguentam. Mas a carta de Pedro diz assim, porque a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, que tem que passar pelo fogo e sai de lá mais brilhante. Eu gosto de dizer aqui que Daniel ficou na cova dos leões, né? Eu disse aqui domingo passado, se eu não me engano, e os leões não tocaram em Daniel porque ele não tinha nem cheiro de carne. Mas tem crente aqui que se botar dentro de um quarto com 2 gatos maracajá, ou aqueles gatinhos mesmo, manso, os gatos é capaz de matar, porque não tem força. Uma igreja fraca, uns crentes fracos, um bocado de gente que estão usando de subterfúgio, de um monte de desculpa, para não servir a Deus. Tem tempo para tudo, aniversário tem tempo, praia tem tempo, resenhazinho com um amigo tem tempo, mas para vir para a casa de Deus o negócio é difícil. Semente boiando entre as pedras. Você está doido que eu passe por outro ponto, né? Mas tem um terceiro tipo de coração. Esse é pior do que o que eu falei. Porque são corações contaminados. Olha o que diz o versículo 14. Jesus disse, as que caíram entre os espinhos, eita, são os que ouvem esta palavra, mas ao seguir e prosseguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurece. Gente, isso aqui não é invenção do pastor Roberto. Se você quer questionar essa mensagem, questione com Jesus, porque foi ele que explicou. Exemplo para esse tipo de gente, o jovem rico. Jesus se encontrou com aquele jovem no meio do caminho. E Jesus chega para aquele jovem e, na verdade, é o jovem que chega para Jesus e diz assim, bom mestre, olha só. Nem todo que chama o Senhor ou de bom, isso significa ser seu discípulo. A própria palavra de Deus diz assim, aqueles que me chamam Senhor, Senhor, muitos deles não herdarão o reino dos céus. Esse jovem rico, ele se encontra com Jesus e diz assim, bom mestre, olha só, querendo fazer média com Jesus. Quantas e quantas pessoas querem fazer média com Jesus? A gente vai anunciar a palavra, eu conheço a palavra, conhece e continua adorando o ídolo, conhece e continua com a vida porca, conhece e não tem mudança, conhece e não tem testemunho. O bom jovem disse assim, Senhor, bom mestre. Aí o Senhor disse, calma garoto, só tem um que é bom, é Deus. Ele disse, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Esta é a preocupação, era pelo menos, porque eu não estou vendo muita gente preocupada com isso hoje não. As pessoas querem saber quando é que termina a pandemia. E se Jesus voltar no meio da pandemia? As pessoas estão interessadas em saber como é que vai ser amanhã, o futuro, a vida.
Como é que vai ser tudo? Ei! E hoje? O amanhã não começa amanhã, o amanhã começa hoje. Se hoje ouvires as palavras e se converter, o Senhor vai agir. Muita gente está dizendo, não, amanhã eu ajeito, depois da pandemia eu vou ser um crente fiel. Ora, se tu não foi antes da pandemia, vai ser depois? Se durante a pandemia enfraqueceu, quantos livros da Bíblia tu leu na pandemia? Vamos fazer 1 ano e meio já de pandemia, é? Já vai ter o bolinho com a vela de 2 anos, de 3 anos. E o que tu fez em casa? Que tipo de filme? Que tipo de livro? Quantas horas teve de oração? Quantas vezes tu jejuou? Quantas vezes você foi socorrer o necessitado, evangelizar? Tem gente que diz assim, o meu púlpito é o mundo. Só se for o mundo mesmo, do mundanismo. Não prega para ninguém, não serve a ninguém, não ajuda ninguém, só pensando em si mesmo. É o jovem rico. O que eu faço, Senhor, para dar a vida eterna? O Senhor disse, rapaz, simples. Abre mão de tudo o que tu tem e vem e me segue. Você abriria? Você que está em casa, no seu lar, no seu apartamento, no seu conforto agora, abriria a mão para seguir a Jesus, você que está aqui. O jovem disse assim, Senhor, eu conheço os mandamentos tudinho. E tem uns aí, Senhor, que até eu sigo. O Senhor diz, beleza, religioso de carteirinha. Abre mão do que te prende. Abre mão do teu ego, do teu orgulho. Abre mão do teu dinheiro, que eu quero ver. Gente, quer ver mexer com crente é falar no dinheiro, viu? Mão de lacraia, mão de vaca. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito que não vem de Deus. Todas as vezes que a gente fecha a mão porque é de Deus, nós estamos abrindo a mão porque é do diabo. Jovem rico saiu como da presença de Jesus? Triste. Porque ele era até um bom iniciante. Ele era até um bom frequentante, talvez, de uma escola bíblica, de alguns ensinamentos da palavra, mas quando mexeu no calo dele, opa, Jesus, tu é até aqui, ó, daqui para cá, não mexe. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste da presença de Jesus, sem a salvação, pior de tudo. Quantas pessoas têm valorizado o ter e têm esquecido do ser? Quantas pessoas estão pensando só em si mesmo, mas não estão pensando em crescerem diante de Deus? Gente, deixa eu te dar uma boa notícia para alguns e uma má notícia para outros. É que tudo o que tu tem, que tu já conquistou até hoje, tudo que tu vai conquistar daqui para frente, quando tu morrer, vai ficar aqui. Caixão não tem cofre. Tem gente que morre de trabalhar, não quer nada com Deus. O nome dele é trabalho. Quando morre, fica tudo para a viúva gastar com outro. Tudo que você tem vai ficar aqui, menos aquilo que é de Deus. O que é de Deus, a Bíblia diz que o pó volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. De acordo com essa parábola, os cuidados e as riquezas e os deleites dessa vida, gente, são 3 grandes obstáculos à vida espiritual de uma pessoa. As preocupações com a vida podem prejudicar o amadurecimento espiritual da pessoa. Tem gente que está, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois da manhã? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter o que comer? Esse tipo de solo é visto como tragicamente infrutífero. Olha o que diz aí 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil,
já que deseja agradar aquele que o alistou. Já pensou se o pessoal que se alistaram nas Forças Armadas dissesse assim, não, eu sou militar, mas eu vou viver como um civil. Não pode, até a identidade é diferente. Não dá para viver parecendo que é. Não dá. Não dá para voltar atrás. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós já estamos vivendo em dias de inversão de valores. É só eu que percebo isso? Não. É a Bíblia que diz. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1, Paulo está dizendo para o seu pastor novo, Timóteo, dizendo o seguinte: saiba disso, nos últimos dias virão tempos terríveis, difíceis. Se você está pensando que a coisa vai melhorar, você não conhece a Bíblia. A Bíblia diz que as coisas vão piorar. Quanto mais se passa, mais piora. Ou é só eu que estou percebendo isso? A palavra está dizendo. Jesus disse, no mundo vocês terão muitos caminhões. Ou é aflições? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o que diz o versículo 2, Paulo dizendo a Timóteo. Vê se você se encaixa aqui nessas características que Paulo está dizendo que as pessoas dos últimos dias vão ter. Se você se encaixa, é porque a semente ainda não encaixou no seu coração. Versículo 2, quando ele fala que homens, fala homens e mulheres, né? Homens e mulheres serão egoístas. Misericórdia, Senhor. Avarentos. Olha, miserável. Presunçosos. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Ô pastor, para aí. Desobediente aos pais. Quem manda sou eu. Lá em casa eu tenho 2 filhos. Eles mandam neles. Mas lá em casa quem manda é eu e a minha esposa. Filhos desobedientes, gente. Não obedecem os seus pais, estão fazendo do jeito que quer. Será que isso aqui é no passado ou nós estamos vivendo isso? Filhos que não querem seguir, pelo contrário, o pai fala, parece que é um sino que está batendo. Não está nem aí. A mãe fala, não adianta não. Eu já sei, não preciso do seu conselho, não preciso do seu ensino, eu já sei como me conduzir, vou fazer do meu jeito. Vai lá e quebra a cara. Aí o papai está aqui para dizer, igual o filho pródigo, né? Seja bem-vindo, mas eu não te disse. Quantos estão sofrendo já hoje por desobediência? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Conhece alguém ingrato? Não, é só eu. Conhece algum ingrato? Pelo amor de Deus, gente. Eu conheço mais ingrato do que grato. No dia de hoje eu conheço gente mais ingrata do que grata. Não é grata a Deus, não é grata a quem ajuda. Às vezes a pessoa arranja um trabalho para você, tá certo? A pessoa está precisando do emprego, de um trabalho, aí chega todo humildezinha, mulher, tu tem que levar meu currículo para a tua empresa? Aí tu vai e leva o currículo. Uma semana, ela está falando mal de ti para as outras. Gente que chega na igreja, sabe, puxando a cachorrinha. Com 3 meses, a cachorrinha está puxando ele. Gente que chega nas recepções, que pedem oportunidades e são dadas. Que lá fora quebraram a cara, que lá fora não receberam amor, acolhimento. Aí recebem de Deus. E o que elas fazem com isso? Não são gratas a Deus. Gente que recebeu o dom de cantar e não quer cantar. Gente que recebeu o dom de tocar, não quer tocar. Qual é as suas restrições? Ixi, está falando com quem? Eu vejo muito isso no grupo do louvor da igreja. Coloque suas restrições.
Depois do que você disser o que não pode, aí nós vamos poder encaixar você. Para louvar a Deus. Para servir a Deus. Não, pastor, não vou poder ir esses 3 meses para a igreja porque eu estou com um projeto social. Ou projeto pessoal na minha vida. Está cheio de gente assim. Versículo 3, sem amor pela família. Gente que a família é algo espontâneo quando der. Irreconciliáveis, não tem mais reconciliação, não quer se reconciliar. Caluniadores. Conhece alguém que já falou mal de você para os outros? Hã? Se não conhece, eu tenho um bocado para te emprestar. Calunia a igreja do Senhor. Calunia os filhos e as filhas do Senhor. Fica inventando história. Isso é por dia de hoje, gente. Sem domínio próprio. Maria vai com as outras. As amigas dizem, vamos para um point, para uma balada. Ora, tu já está mais desviado, não sei nem de quê. Ora, recebe um convite desse. Bora! Não tem domínio, não se domina. Sabe por quê? Não sabe nem o que é jejum. Faz dieta, mas não faz jejum. É diferente, viu? Dieta é para você perder essas banhazinhas que você tem do lado. Pra você poder tchau e o braço não afrouxar. Jejum é espiritual. Sem domínio próprio, pessoas cruéis, inimigas do bem. Gente, isso aqui não é uma lista que eu fiz, não. Está na Bíblia. Versículo 4, traidores. Conhece alguém que trai? Jesus conheceu um lá, o Judas, né? Andava com ele, comia com ele, vivia com ele, era o tesoureiro. Ainda traiu. Precipitados, soberbos. Se o pastor pregar outra pregação dessa, eu nunca mais piso aqui. Eu vou para uma igreja onde o pastor diz assim, tua semana vai ser uma bênção. Tu vai arrebentar. Tu é mais do que vencedor, tu é a menina dos olhos de Deus. Tu és agraciado entre as mulheres. Oh, varão valoroso, é? Tem gente que se acostumou com aquelas caixinhas de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Só tem coisa boa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É verdade, não vai faltar também luta, não vai faltar peia, não vai faltar dificuldade, viu? Não vai faltar prova. Tem gente que quer viver esse evangelho frajuta, mesquinho e enganoso. Inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. Gente, se o pecado te atrai mais do que Deus, a semente está boiando. Se o mundo te atrai mais do que a igreja, tem pedra no seu coração. Tem pedra. Alguns já se transformaram em rochas, que estão impedindo do evangelho entrar, nascer, crescer e se desenvolver. Você conhece aqueles crentes, parece, mas não é? Conhece? O que diz o versículo 5? Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha o que a Bíblia diz. Se afaste desses. Ei, você que tem andado com más companhias, você crente. Deixa eu te dar uma notícia. Quando o crente está num lugar onde não é para ele estar, se tiver qualquer incidente, vai sobrar para ele. Eu lembro do irmão que frequentava a igreja, os atletas de Cristo, na segunda-feira, mas no final de semana ia andar com a gangue, assaltando. E nesse final de semana, ele veio para a reunião dos atletas de Cristo segunda-feira. No sábado seguinte, foi assaltar junto com a gangue. Tinha mais ou menos umas 35 pessoas na gangue. Roubaram um sapato, um tênis de um filho de um sargento da polícia. O menino chegou chorando em casa, o sargento correu atrás da gangue, encantou eles num campo de futebol, deu 2 tiros no meio dos 35. Sabem quem foi que os 2 tiros pegou?
no crente que estava onde não deveria estar. Gente, se afaste de quem não te edifica. Fuja da roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos pecadores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. O lugar do crente é com o crente. O lugar do crente é na igreja. O lugar do crente é sim saindo por aí, mas levando o evangelho, semeando a semente que sara, que cura, que liberta, que traz vida eterna. Trazer gente para a igreja é difícil, mas você ir para onde o mundo está é uma benção. Eu tenho até deixado de ver muito rede social para mim não me entristecer. Porque o que eu vejo de crente mundano, não é só porque canta música do mundo, não, porque toda música é do mundo, sim ou não? Os louvores são do mundo? Hã? São. Não estou falando de cantar música, porque tem certas músicas que são muito bonitas. Se você pegar uma música do Luiz Gonzaga, rapaz, é uma história bacana e tal. Não estou dizendo isso, que você não pode ouvir uma música do Luiz Gonzaga. Agora, quando você coloca o seu coração naquilo, no mundo, e se deixa levar por aquilo, você vai ser igual aquela propaganda antiga do meu tempo, Denorex. Parece, mas não é. Não é. A semente precisa continuar a ser pregada, gente, ser semeada. 2 Timóteo 4. Você não vem para o culto de doutrina, o culto de doutrina vai até você. Versículo 2. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência com as pessoas, mas não pode deixar de pregar a doutrina. O pastor hoje estava tão brabo. Pastor, não gostei da pregação hoje não. Foi muito dura. Essa é que você tem que gostar. Por que essa? É para o seu bem? Aquela que é só vitória, só vitória, só vitória. No dia que você tiver uma derrota, você cai. Versículo 3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão sentir coceira nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, se juntarão a mestres para si mesmos. Epa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de estar levando carão, eu não preciso que o pastor esteja dizendo isso comigo. Eu vou ser um desigrejado. Gente, não existe desigrejado. Mesmo que você saia da igreja, você vai ser da igreja do sem igreja. Não é não? É. Outro grupo social. Qual é a sua igreja? Não, não tenho igreja. Eu sou a igreja. Doutrina fora. Davi disse, eu muito me alegrei com os que me disseram, vamos para a casa do Senhor. A palavra de Deus diz, não haja como os costumes de alguns, mas congreguem-se. Igreja, gente, realmente é maior do que esse templo. Mas igreja é atitude. Não é só da boca para fora. Versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se voltar para os mitos. Por favor, o pessoal da esquerda, não acha que eu estou falando do Bolsonaro, não. Não é esse mito aí, não. Aliás, que chamam de mito. Esses mitos aqui são ilusões. Pessoas que vivem em ilusões. Não querem ouvir a palavra, não querem viver a palavra, estão boiando. Eita, pastor, muda de ponto, pelo amor de Deus. Versículo 5. Vocês, porém, sejam sóbrios em tudo. Pastor, se a gente tomar um porrezinho, só eu e a mulher velha lá em casa, uma cervejinha, pode, pastor? Não ficar bêbado só nós dois mesmo dentro de casa. Noé ficou bêbado, só ele e a família, não foi, pastor? Eu também posso, né? Pastor, e se eu tiver assim com o grupo dos amigos, com um time lá, né? E tomar
uma geladinha, pastor. Gente, eu tive uma experiência triste com isso aí. Uma vez eu sentei na mesa onde tinha um pastor e um líder comigo, e eles pediram uma cerveja para nós 3. E eu disse: irmão, se for para me voltar a beber, eu volto para beber o que eu bebia antes. Eu não vou beber. E eu pedi um refrigerante, e eles tomaram 1, tomaram 2, tomaram 3. Eu, novo convertido, fiquei morrendo de vergonha desses líderes. E quando foi no outro dia lá no bairro, o pessoal disse: Roberto, tu é crente mesmo? Eu digo: sou. Por quê? Mas eu passei acolá, no barzinho acolá, tinha uma caixa de cerveja debaixo da mesa, tu já tinha bebido uma caixa de cerveja. Olha só. Testemunho, né? 2 Timóteo 4,10 diz assim: Demas, amando mais este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Damácia. Tem gente que nos últimos dias vão abandonar a igreja, vão abandonar o que é certo, para viver o que é errado. Eu vou pular de coração. Como diz a Shirley Carvalhar, né? De coração para coração. O primeiro é vazio, o segundo é cheio de pedra, o terceiro é cheio de espinho, que sufoca, mas graças a Deus que ainda tem corações preparados para ouvir a palavra. E eu espero que seja o seu nesta manhã e nesta tarde, no reprise no YouTube. Versículo 15. Mas aqueles que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Qual o exemplo que o senhor usa aqui, pastor? Os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que creram e que permaneceram firmes na palavra de Deus. Esse é o grupo louvável da parábola. Perceba, gente, que de 4 corações que recebem a semeadura da semente, só um está preparado. Então não se decepcione quando você pregar e a pessoa não quiser. Não se decepcione com aqueles que começaram bem e terminaram mal. Não se decepcione com aqueles que trilharam pelos caminhos mundanos desta vida. A chave aqui é um coração sincero, honesto, arrependido, contrito, preparado não só para receber a semente, mas fazer com que ela venha crescer e que ela venha dar frutos. Este solo permite que a palavra de Deus se assente nele e se torne produtiva. Aí você vai ver João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa palavra cortar aqui, gente, significa o seguinte: pessoas que receberam a semente, começaram bem, mas não estão frutificando. Essa palavra cortar não é que Deus vai tirar você de lá, não. Ele vai... A videira, quando ela não está dando fruto, a gente poda e levanta ela para ela sustentar. Aí ela volta a dar fruto. Toda árvore precisa de ajuda e de poda. Versículo 3, vocês é para estar limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ei, você pode até tentar sozinho. Não, eu vou ser um crente sozinho, igual o náufrago, né? Vou pegar aquela bola, chamar ela de Wilson, né? E vou me relacionar com ela. Vai chegar a hora que você não vai conseguir. O ser humano precisa do outro. O crente é chamado de ovelha, e ovelha precisa de outra ovelha. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: livre-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceite humildemente esta palavra que foi implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Gente,
Tem muita gente sendo enganada pelo falso evangelho. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele diz assim: ó insensato Gálatas, eu me admiro que tão depressa e rapidamente vocês migraram de um evangelho para o outro. Versículo 6. O versículo 7 de Gálatas, capítulo 1, diz assim: na realidade, não é nem evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter vocês. Mas ainda, mesmo que um anjo desça do céu e diga para vocês, e pregue para vocês outro evangelho, não creio. Irmãos, nós temos uma missão que nos foi dada, que foi semeado no nosso coração, que é pregar e levar essa semente do evangelho ao maior número de pessoas que nós pudermos e alcançarmos. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está escrito: como são belos os pés daquele que anuncia as boas novas. A fé, diz o versículo 17, vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem do evangelho. Eu encerro dizendo: Deus colocou a semente do evangelho nos nossos corações e também nas nossas mãos. Nós precisamos sair por aí vivendo este evangelho e semeando esta palavra em todos os lugares onde passarmos. A nossa parte é sair semeando. Sementes que poderão nascer, crescer, dar fruto e abençoar outros. Que venhamos continuar a cuidar e a cultivar os nossos corações para sermos essa terra fértil, essa terra boa para a glória de Deus. Por último, devemos continuar firmes, fortes, inabaláveis, frutíferos no verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que acordar de manhã e ouvir assim uma palavra dura dessa, às vezes, não é fácil, mas é bom. Reflita nesta manhã, reflita nessa reprise, como está o seu coração? Continua vazio? Continua sem raiz? Continua sufocado? Ou há um espaço para Deus agir? Deixe Deus agir hoje na sua vida. A Bíblia diz que Deus só disciplina a quem Ele ama. Se você receber essa palavra como disciplina do Senhor, é porque Ele tem um amor muito grande por a sua vida. Nós vamos encerrar esse momento de culto aqui. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus, louvando a Deus, ofertando a Deus. Aí nas redes sociais vai ser colocado aí as formas de você contribuir com a casa de Deus, com o reino de Deus, com esta obra. Amém? Que Deus vos abençoe e que o seu coração hoje tenha recebido a semente autêntica e verdadeira do Evangelho para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe.